Olá! Seguindo aqui então, hoje vamos ao capítulo 37. Ameni sentia uma admiração sem limites por Ramsés, mas não o considerava isento de defeitos. Por exemplo, esquecia rapidamente as coisas más que lhe faziam e negligenciava a investigação de certos casos misteriosos, como o dos blocos de tinta falsificados. O jovem porta-sandálias do regente, por sua parte, tinha boa memória. Como seu novo cargo lhe concedia vantagens, tratou de se aproveitar delas. Sem esquecer qualquer pormenor, recordou os fatos aos seus 20 subordinados, sentados à maneira de escribas sobre esteiras e muito atentos. Embora fosse um fraco orador, Ameni apaixonou o seu auditório. "O que temos de fazer?" perguntou um dos funcionários. "Explorar os serviços dos arquivos, que antes me eram inacessíveis. Existe, com certeza, uma cópia do documento original com o nome completo do proprietário daquela oficina. Aquele que o descobrir deve trazê-lo imediatamente para mim e não falar nada a ninguém. O regente saberá recompensá-lo." Lançadas a uma escala tão vasta, as investigações tinham que chegar a um resultado. Quando tivesse a prova nas mãos, Ameni mostrá-la-ia a Ramsés. Uma vez resolvido o assunto, trataria de convencê-lo novamente a ocupar-se de quem tinha contratado o carreiro e o palafreneiro. Nenhum criminoso devia escapar ao castigo. Como regente, Ramsés era alvo de múltiplas solicitações e recebia um abundante correio. Ameni dispensava os importunos e redigia as respostas nas quais o filho de Sete colocava o seu selo. O secretário particular lia todas as missivas e acompanhava todos os assuntos. Nenhuma crítica afetaria o regente, mesmo que Ameni tivesse que perder a pouca saúde de que dispunha. Embora com apenas 18 anos, Acha parecia um daqueles homens maduros, carregados de longa experiência e desiludidos de tudo. De elegância requintada, mudava de túnica e de tanga todos os dias. Seguia a moda menfita e cuidava muito bem do corpo. Perfumado, barbeado com frescor, ocultava por vezes os cabelos ondulados sob uma luxuosa peruca. Os pelos do fino bigode estavam alinhados de forma impecável e o seu rosto esguio refletia a nobreza de uma longa linhagem de notáveis, à qual se sentia orgulhoso de pertencer. O jovem congregava a unanimidade das opiniões. Os diplomatas de carreira não poupavam elogios a seu respeito e admiravam-se que o faraó ainda lhe não tivesse confiado um posto importante numa embaixada. Acha, de humor inalterável, não fizera ainda qualquer protesto. Conhecedor de todos os segredos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sabia que sua hora haveria de chegar. Contudo, a visita do regente surpreendeu-o. Sentiu-se imediatamente em falta, por não ter se deslocado e ido inclinar-se perante Ramsés.
Aceite as minhas desculpas, regente do Egito. Elas não são necessárias entre amigos. Faltei aos meus deveres. Está satisfeito com o seu trabalho? Não muito. A vida sedentária não me seduz. Para onde gostaria de ir? Para a Ásia. Será lá amanhã que se jogará a sorte do mundo. Se o Egito estiver mal informado, arrisca-se a graves fracassos. Considera a nossa diplomacia inadequada? Sem dúvida que eu considero. O que propõe então? Estar mais vinculado ao terreno, compreender melhor a maneira de pensar dos nossos aliados e dos nossos adversários, fazer um inventário das suas forças e das suas fraquezas, deixando-os cientes de que somos imbatíveis. Receia os hititas? Circulam muitas informações contraditórias a respeito deles, mas quem conhece realmente os seus efetivos militares e a eficácia do seu exército? Até agora tem sido evitado um conflito direto. Lamenta isso? Claro que não, mas você há de constatar comigo que pairamos na ignorância. Não se sente feliz em Mênfis? Uma família rica, uma vila agradável, uma carreira já traçada, 2 ou 3 amantes. É isso a felicidade? Falo diversas línguas, entre as quais o hitita. Por que então não utilizar a minha capacidade? Eu posso ajudá-lo. Como? Proporei ao rei, como regente, a sua nomeação para uma das nossas embaixadas na Ásia. Seria maravilhoso, Ramsés. Não se entusiasme muito depressa. A decisão pertence a Sete. Que seja recompensado pelo seu gesto. Esperemos que seja eficaz. O aniversário de Dolente era o pretexto de uma recepção para a qual eram convidados os notáveis do reino. Há muito que Sete, desde a sua coroação, não comparecia a uma. Deixando a Shenar o cuidado de organizar as festividades, Ramsés desejava evitar mais esse serão mundano. Mas aconselho de Ameni aceitara comparecer antes do jantar. Barrigudo e jovial, Sari afastou os bajuladores que desejavam cobrir de elogios o regente e, sobretudo, solicitar favores. A sua presença nos honra muito. Como me sinto orgulhoso do meu aluno. Orgulhoso e desencorajado. Desencorajado? Nunca mais educarei um futuro regente. A seu lado, os garotos do CAP vão me parecer muito aborrecidos. Gostaria de mudar de atividade? Confesso que a gestão dos celeiros me interessaria mais e me daria mais tempo para Dolente. Não vejo nisso uma das inúmeras súplicas que todos os dias lhes são dirigidas. Mas, se lembrasse do seu antigo professor... Ramsés concordou com a cabeça. A irmã correu para ele. Demasiado maquiada, parecia quase 10 anos mais velha. Sari afastou-se. O meu marido falou com você? Falou. Sinto-me tão feliz por ter vencido Shenar. É um indivíduo mau e pérfido que desejava a nossa perda. Que mal lhe causou ele? Nenhum mal.
O importante é que você é o regente, não ele. Favoreça os seus verdadeiros aliados. Tanto Sari quanto você estão muito enganados acerca das minhas possibilidades. Dolente pestanejou. Isso quer dizer, não posso dispor dos pontos administrativos, mas tento perceber o pensamento do nosso pai e compreender a forma como ele governa este país, para me inspirar um dia no seu modelo, se os deuses o permitirem. Deixe de belas ideias. Você, tão próximo do poder supremo como está, apenas deseje aumentar o seu domínio sobre os outros e formar seu próprio clã. O meu marido e eu queremos fazer parte dele, porque o merecemos. As nossas qualidades lhe serão indispensáveis. Você me conhece muito mal, minha querida irmã, e conhece muito mal o nosso pai. Saiba que não é assim que o Egito é governado. Ser regente permite-me observar de dentro o seu trabalho e extrair dele lições. Suas palavras de consolação não me interessam, porque aqui embaixo conta apenas a ambição. Você é igual aos outros, Ramsés. Se não aceitar as leis da existência, será trucidado. Sob a colunata da frente da sua vila, Shenar sozinho tirava conclusões do pacote de informações que acabara de receber. Por sorte, a sua rede de amizades não se desagregara e o número de inimigos de Ramsés não diminuíra. Observavam os seus atos e gestos e os relatavam a Shenar, que era evidente, viria a ser faraó com a morte de Sete. O comportamento quase passivo do regente, a sua fidelidade incondicional a Sete e a sua cega obediência fariam dele, em breve, uma sombra sem consistência. Shenar não partilhava esse otimismo devido a um acontecimento catastrófico para ele: a breve estada de Ramsés em Heliópolis. Era ali, com efeito, que o faraó era definitivamente reconhecido como tal, por aclamação. Assim, tinham sido coroados os primeiros reis do Egito. Sete vincava, portanto, a sua vontade de forma bem evidente, tanto mais que Ramsés fora confrontado com a balança de Heliópolis, segundo dissera um sacerdote. O faraó reinante reconhecia a capacidade de retidão do regente e a sua aptidão para respeitar a regra de Ma'at. É um fato que esse importante ato tinha sido realizado em segredo e não possuía ainda senão um valor mágico, mas a vontade de Sete tinha sido expressa e não se modificaria. Chefe do protocolo, uma mera ilusão. Sete e Ramsés queriam acomodá-lo naquela função confortável para que esquecesse os seus sonhos de grandeza, enquanto o regente iria se apoderando, pouco a pouco, das rédeas do poder. Ramsés era mais manhoso do que parecia. A sua humildade disfarçada ocultava uma ambição feroz. Desconfiando do irmão mais velho, tentara iludi-lo, mas o episódio de Heliópolis
revelava o seu verdadeiro plano. Shenar tinha que mudar de estratégia. Deixar o tempo agir seria um erro que o condenaria ao fracasso. Tinha, portanto, que passar à ofensiva e considerar Ramsés como um temível concorrente. Não bastaria atacá-lo no interior do palácio. Estranhos pensamentos atravessaram o pensamento de Shenar, tão estranhos que o assustaram. O seu desejo de vingança foi mais forte, porque não suportaria viver como súdito de Ramsés. Fossem quais fossem as consequências do combate oculto que iria empreender, não recuaria. O barco de vela branca vogava no Nilo com uma elegância altaneira. O capitão conhecia os mínimos caprichos do rio e explorava-os com destreza. Shenar estava sentado na sua cabine, abrigado dos raios do sol. Não só receava as suas queimaduras, como fazia questão de manter a pele branca, para se distinguir bem dos camponeses de pele tostada. À sua frente, bebendo um sumo de alfarroba, estava Asha. Espero que ninguém o tenha visto subir a bordo. Tomei as minhas precauções. É um homem prudente, sobretudo curioso. Por que me impôs semelhantes precauções? Durante os seus estudos no CAP, você era amigo de Ramsés, seu condiscípulo. Depois da sua nomeação como regente, permaneceu em contato com ele? Ele apoiou o meu pedido de um posto numa embaixada da Ásia. Eu contribuí, acredite-me, para consolidar a sua reputação, mesmo se a minha desgraça me impediu de obter para você aquilo que desejava. Desgraça? Não será um termo exagerado? Ramsés me odeia e não se preocupa nada com a felicidade do Egito. O seu único objetivo é o poder absoluto. Se ninguém tentar impedi-lo, entraremos numa era de infelicidades. Tenho a obrigação de evitá-lo e muitas pessoas razoáveis me auxiliarão. Asha permaneceu impassível. Conheci bem Ramsés, objetou, e ele não me parece, de forma alguma, com o futuro tirano que você descreve. Ele faz um jogo muito bem feito, apresentando-se como um bom filho e o discípulo obediente de Sete. Nada pode agradar mais à corte e ao povo. Eu próprio me deixei enganar por algum tempo. Na realidade, apenas sonha em tornar-se o senhor das duas terras. Sabia que ele foi a Heliópolis para receber a aprovação do grande sacerdote? O argumento perturbou Asha. Com efeito, essa atitude parece prematura. Ramsés exerce uma influência negativa sobre Sete. Na minha opinião, tenta persuadir o rei a retirar-se o mais depressa possível e a oferecer-lhe o poder. Será Sete assim tão maleável? Se não fosse, porque teria escolhido Ramsés como regente. Comigo, seu filho mais velho, teria tido a seu lado um fiel servidor do Estado. Parece
parece disposto a alterar os costumes, porque são caducos. O grande Horemheb não agiu com sabedoria ao redigir um novo código de leis? As antigas tinham se tornado injustas. Não está decidido a abrir o Egito ao mundo exterior? Era a minha intenção, com efeito, pois apenas o comércio internacional garante a prosperidade. Terá mudado de opinião? Shinar ficou sombrio. O futuro reinado de Ramsés obriga-me a modificar os meus planos. Foi por isso que fiz questão de que o nosso encontro fosse secreto. Aquilo de que desejo lhe falar é de excepcional gravidade. Visto que quero salvar o meu país, devo empreender uma guerra oculta contra Ramsés. Se aceitar ser meu aliado, o seu papel será determinante. Uma vez conseguida a vitória, você colherá os frutos. Acha, enigmático, refletiu longamente. Se recusasse a colaborar, Shinar seria obrigado a eliminá-lo. Tinha falado demais, mas não existia outro meio para recrutar os homens de que tinha necessidade. E Acha, se aceitasse, seria um dos mais ativos. Você é bastante convincente, considerou Acha. As relações comerciais com a Ásia não bastarão para derrubar Ramsés. Dadas as circunstâncias, é necessário ir muito mais longe. Está considerando uma outra espécie de entendimento com o estrangeiro? Quando os Hicsos invadiram e governaram o país, há muitos séculos, beneficiaram-se da cumplicidade de vários governadores de província do Delta, que preferiram colaborar a morrer. Antecipemo-nos à história, Acha. Utilizemos os hititas para expulsar Ramsés. Formemos um grupo de respeitáveis que manterá o nosso país no bom caminho. O perigo é considerável. Se não tentarmos nada, Ramsés nos esmagará sob as suas sandálias. Qual é realmente a sua proposta? A sua nomeação para a Ásia será o primeiro passo. Conheço o seu dom excepcional para estabelecer contatos. Você tem de conquistar a amizade do inimigo e convencê-lo a nos auxiliar. Ninguém está informado das reais intenções dos hititas. Nós estaremos, graças a você. Assim, adaptaremos a nossa estratégia e manipularemos Ramsés para levá-lo a cometer erros fatais, dos quais tiraremos proveito. Muito calmo, Acha cruzou os dedos. Surpreendente projeto, mas na verdade muito arriscado. Os medrosos estão destinados ao fracasso. Suponhamos que os hititas tenham apenas um desejo: entrar em guerra. Nesse caso, arranjaremos uma forma para Ramsés perdê-la e apareceremos como salvadores. Serão necessários vários anos de preparação. Tem razão. A luta começa hoje. Primeiro, tentar tudo para impedir Ramsés de subir ao trono. Se falharmos, derrubá-lo por meio de um ataque simultaneamente surgido do interior e do exterior. Considero-o um adversário de envergadura cuja força irá crescendo.
e por isso temos que banir toda a improvisação. O que me oferece em troca do meu auxílio? Perguntou Asha. O posto de ministro dos negócios estrangeiros. Lhe interessaria? O leve sorriso do diplomata provou que Shenar tinha tocado no ponto certo. Estando fechado num gabinete de Mênfis, a minha ação será muito limitada. A sua reputação é excelente e Ramsés nos ajudará sem saber. Estou convencido de que a sua nomeação é apenas uma questão de tempo. Enquanto você permanecer no Egito, não voltaremos a nos ver. Mais tarde, os nossos encontros serão secretos. O barco atracou longe do porto de Mênfis. Na margem, um carro conduzido por um aliado de Shenar levou Asha até a cidade. O filho mais velho viu o diplomata afastar-se. Vários homens seriam encarregados de o vigiar. Se tentasse informar Ramsés, não sobreviveria muito tempo a essa traição. Nossa, ficou longo esse capítulo, né? Mas não tinha como dividir, tá? Então, ficamos por aqui, não vamos nos alongar. Mas presta atenção em tudo isso que foi dito.